Olá, o título desse vídeo é bem genérico, é sobre geopolítica no seu sentido mais cru, não é? Se levarmos em consideração que a geopolítica nada mais é do que a maneira como os estados nacionais lidam com o seu próprio território internamente e o território para fora, num primeiro momento no seu próprio entorno estratégico e num segundo momento mais amplo, numa ideia de projeção de poder, avançando em direção a territórios mais longínquos, a gente podia começar por aí, não é? Essa ideia. No ano de 1500, talvez poderíamos delimitar o ano onde as coisas começam, de fato, a mudar em termos geopolíticos no sistema interestatal. Naquele ano, a riqueza do mundo se concentrava ainda na Ásia. O Império Otomano, hoje a Turquia, era riquíssimo, tinha muito poder e acossava os pequenos feudos, reinos e principados da Europa. Em 1520 anos depois dessa data que eu citei, as tropas de Mehmed II, se eu não me engano o nome do sultão à época do Império Otomano não é o Erdogan, as tropas dele marchavam sobre Viena e Budapeste, ao mesmo tempo em que ao sul da Itália as suas naves se tornavam uma grande ameaça à estabilidade daqueles reinos, feudos e principados. E o Papa, naquele momento, se via tão ameaçado quanto Constantinopla teria sido décadas antes, no século anterior, né, no século XV. Então você vê, naquele momento a Europa, ela ainda era coadjuvante no ainda nem existente sistema interestatal, porque aquilo poderíamos dizer que é uma época pré-moderna, não é? Pré-sistema interestatal, onde esses impérios antigos, como o Império Otomano, a própria China da dinastia Ming e a Índia dos mongós, no norte da Índia, tinham muito poder e riqueza, enquanto que os estados modernos europeus estavam apenas começando a se forjar, em particular os mais poderosos, a Espanha dos Habsburgo, a França e a Inglaterra, que se viam ameaçadas pelo avanço muçulmano, representado naquele momento pelo Império Otomano, mas ao mesmo tempo não eram aliadas, competiam entre si.
não é? Então, o que nós estamos vendo agora, fazendo essa retrospectiva histórica, por que eu estou falando dessa retrospectiva histórica? Porque existe um fio condutor, algo que une e similariza o que Israel de Netanyahu vem fazendo com os palestinos e o que os europeus vêm sinalizando para as próximas décadas. A Alemanha deixa cada vez mais clara que pretende se rearmar, a França, idem, diante de uma ameaça existencial, e eu incluo Israel nesse pacote, porque a política de Israel ela segue a mesma lógica europeísta, a mesma lógica belicista dos europeus. Expansionista através da guerra. Os Estados europeus eles se tornam preponderantes no período pós-1500, justamente porque eles conseguiram, através da competição e da guerra e da maneira como eles competiam de maneira fratricida entre eles mesmos, superar esses antigos impérios pré-modernos com essa nova tecnologia de expansão de poder e riqueza extremamente violenta, que foi ao longo depois dos séculos se aperfeiçoando, enquanto os impérios pré-modernos eles vão ficando para trás, em razão da maneira como eles lidavam com as relações entre si e entre os outros, no modelo de sistema de trocas, já caminhando para se tornar algo ultrapassado. Os europeus eles inventam uma maneira de expansão de poder e de riqueza através da guerra, que vai se aperfeiçoando ao longo dos séculos, até o momento que porque eles conseguem, cada vez de maneira mais bem aperfeiçoada, através da tributação dos seus vassalos e das suas colônias, financiar as suas próprias guerras. Eles conseguem criar um sistema de tributação e de autofinanciamento das guerras, algo que se retroalimenta e vai gerando esse sistema cada vez mais violento e viciado em guerra e em acumulação de poder através da guerra e acumulação de riqueza através da expoliação de outros povos. E isso fica muito claro depois fazendo essa delimitação do pós-1500 com a exploração, a expoliação, o colonialismo nas Américas e na própria Ásia, quando esses impérios pré-modernos, eles vão se tornando vítimas dos estados nacionais europeus que vão se expandindo em direção a essas regiões do planeta. O que a gente está vendo agora no sistema interestatal é uma reação, é o reverso disso, não é? Os antigos impérios pré-modernos, eles descobriram a fórmula de sucesso dos europeus, vestiram a carapuça e estão fazendo a mesma coisa. Uns de maneira mais violenta, outros de maneira mais sutil. Os europeus se veem ameaçados. Depois da guerra na Ucrânia, isso tem ficado mais claro. Por isso, a Alemanha está se rearmando e tem deixado isso claro, com o beneplácito dos americanos, inclusive. Mas isso é outra conversa que eu vou falar depois, em outro vídeo, né? E a França, ela vê agora que o seu poderio
a sua hegemonia intra-europeia como potência nuclear se verá ameaçada diante de uma Alemanha que certamente provocará uma corrida armamentista, não é? E o mesmo vale para Israel, que também atua na mesma lógica, na lógica da violência, mas da violência exacerbada ao limite da violência, né? ao limite do próprio genocídio, porque Israel é um Estado, o governo israelense é um governo de extrema-direita radicalizado e que aproveita esse momento para expandir também o seu poder. Eu queria falar sobre fazer esse pequeno adendo, né? Essa contextualização histórica para a gente tentar entender o que está acontecendo agora. É só um pequeno parágrafo de algo muito mais profundo e que eu pretendo em outros vídeos, a partir de exemplos do que a gente vê diariamente ocorrendo nessa conjuntura geopolítica global, e tentar fazer uma analogia usando conceitos teóricos de teorias sobre poder, que eu venho estudando já há muito tempo, é a minha área de pesquisa, bem como à luz da história. Não é? Então é isso, era um vídeo sobre isso, sobre um pequeno comentário, e também queria deixar aqui a minha solidariedade ao Rio Grande do Sul, a todos que estão assistindo que são do Rio Grande do Sul, que estão passando por isso. Espero que tudo melhore. Quem puder ajudar também, eu felicito, geralmente eu peço Pix aqui no canal, mas eu até preferiria que quem puder contribuir com os gaúchos da melhor maneira possível seria de muito bom grado. E é isso. Seguimos em frente. Fábio Reis Viana para o Contexto Geopolítico.